Olá, seja bem-vindo. Episódio 11 da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. O amor não será em vão. O pensamento é força que capta e atrai as coisas de igual inclinação ou de igual espécie àquilo que é pensado. Esta é uma lei comprovada pela ciência mental. Experimente fazer um autoexame de seu temperamento. Alguém comete um erro contra você, encoleriza-se e começa a gritar? Se é assim, você tem um espírito muito agressivo, possuindo também um caráter propenso a ser bastante atacado pelos outros. Referindo-se a isso, Jesus ensinou: não julgueis, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Se você for uma pessoa generosa, os outros também lhe serão generosos. Se tratar o próximo com profundo amor, os outros também lhe responderão com o mesmo amor. Se você dedicou amor a alguém e essa pessoa não retribuiu, com toda certeza a retribuição virá através de uma outra pessoa. Exercite a sua força do pensamento. Se você conhecer a força do pensamento, passar a usá-la, ela se tornará cada vez mais forte. Todas as capacidades que você possui poderão ser aumentadas grandemente pelo seu treino e esforço. Para provar a força do pensamento, poderá primeiro fazer experiência com o que lhe é mais acessível. Por exemplo, se alguém de sua família apanhar um resfriado, sente-se à sua cabeceira, tome a posição de prece, ou então coloque de leve a palma da mão na testa dele, sentindo que você é o fio condutor do pensamento. E mentalize: Deus, por intermédio de mim, fazei fluir para o fulano, aí você diz o nome da pessoa, o vosso infinito poder de cura. Assim rezando, levante alto a outra mão e contemple o seguinte aspecto: da palma da mão levantada ao alto flui a força curativa de Deus que, atravessando todo o seu corpo, passa a mão colocada na testa, e dela flui todo o corpo do paciente. Assim, a força curativa de Deus brilha deslumbrantemente em todo o corpo do paciente. Conserve a saúde com o poder da fé. Não se deve confiar cegamente nos remédios. Os remédios, quanto mais eficazes forem, mais fortes serão seus efeitos colaterais. Existe um ditado que diz: o remédio cria outra doença para acabar com uma. Isso foi, de novo, comprovado recentemente pelas mortes causadas pela penicilina, que, pelo fato de que, destruindo os micróbios com antibióticos, ocorre um fenômeno de substituição que faz as bactérias parasitarem no homem. É evidente que um remédio com poder de matar as bactérias da doença afete de alguma forma as células do corpo, ou provoque uma anormalidade no controle do organismo. Por esse motivo, um leigo não deve usar abusivamente os remédios, a não ser que tenha um medicamento específico. Outro motivo, porque não aconselhamos o hábito de superestimar remédios, é que, quando se dá excessivo valor às coisas materiais, não se devolve a nossa própria força interna. Um paralítico que usa muletas dificilmente se cura, e um filho que vive dependendo dos bens do pai não consegue manifestar a capacidade de viver independentemente. Quem está demasiadamente apegado a remédios não pode manifestar satisfatoriamente a sua vitalidade. O progresso da mente é igual a qualquer outro progresso. De início, todo progresso se processa de maneira muito lenta e depois cresce aceleradamente. Assemelha-se ao crescimento das mudas de plantas. Tanto o progresso da alma como o da capacidade de concentração mental inicialmente é tão vagaroso que provoca aborrecimento. Mas, se não vencermos essa parte, nada conseguiremos. Vencendo essa etapa, virá depois um desenvolvimento realmente grande e rápido. Todas as capacidades aumentam se forem usadas corretamente, obedecendo-se às leis. Se, porém, as usarmos descontroladamente sem obedecer às leis, elas acabarão desgastando-se. Também, no aprendizado de piano, de início não se consegue tocar bem, mas, passando certo período, o desenvolvimento torna-se bem mais rápido. No entanto, se ficar tocando a olho, nunca se conseguirá tocar bem. Consegue-se progredir através do exercício disciplinado, segundo a pauta musical.
Disse o mesmo do aprimoramento da prática da meditação Shinsokan. Existem pessoas que possuem uma sensibilidade especialmente perspicaz. Tais pessoas são frequentemente consideradas nervosas. São possuidoras de uma natureza extremamente sensível às vibrações mentais que vêm de fora. Algumas não só mudam de ânimo conforme a mudança do tempo, como também, ao se aproximar à baixa pressão atmosférica, sentem influências na saúde. Antes do pronunciamento do Observatório Meteorológico, dentre essas pessoas, muitas acham que nasceram com grande desvantagem por terem uma natureza física delicada. Porém, Deus jamais dá unilateralmente uma natureza desvantajosa. Essa especial sensibilidade se tornará uma vantagem se for voltada unicamente para o lado da correta revelação de Deus. Mentalize sempre o seguinte: sou filho de Deus. Com a autoridade do Filho de Deus, fecho-me completamente às ondas mentais inferiores, dissonantes ao Filho de Deus. Sou sensível somente às elevadas revelações de Deus. Para criar um valor próprio e original, tudo que é mérito nasce do íntimo. O que não nasce do íntimo é apenas forma, imitação, falsidade, coisa sem valor. Esse íntimo refere-se à nossa vida. A nossa vida é vida de Deus. A vida de Deus detesta repetições, pois o seu conteúdo é infinito. Nas imitações existem inúmeras coisas iguais, mas nas coisas que surgem da vida interna não existem duas idênticas. Toda ação que nasce da vida interna se torna original. Estando a vida interna ligada à vida universal, essa ação será original e ao mesmo tempo universal, recebendo assim compreensão e aplausos de toda a humanidade. Quem deseja produzir da vida interna alguma coisa original, deverá penetrar profundamente nela e extrair desse interior infinito a originalidade adequada à personalidade. A melhor maneira de conseguir essa penetração é a prática da meditação. O homem domina o seu destino. O destino do homem não é algo imposto pelo exterior. O homem possui dentro de si o poder de dominar o destino e tornar-se tão poderoso como fraco. Nós, como filhos de Deus, possuímos o direito de dominar todas as coisas. Mesmo que surja algum obstáculo aparente, isso nada mais é que um esmeril destinado a nos polir. Se o diamante bruto não fosse submetido ao atrito do polimento externo, não poderia manifestar o brilho deslumbrante que encerra dentro de si. No homem também acontece o mesmo. Se não existisse alguma exercitação ou polimento, perderia a oportunidade de manifestar a força que existe no seu interior. O homem é superior à mente. O homem é uma existência superior ao corpo carnal. O homem é a mente. Ele pode dominar o corpo pela força da mente. Aliás, o homem é ainda superior à força mental. Há ocasiões em que não encontramos uma determinada solução, por mais que forcemos a mente. Em tais situações, deve ser evocada uma força superior à força mental. Pode acontecer a um atleta fundista que, ao sentir perder as forças numa corrida e assim mesmo nela persevere, vem-lhe milagrosamente de dentro uma renovada força vital. Isso porque no homem existe algo superior ao corpo e ainda superior à mente. A esse algo superior à mente disse Deus. No homem habita Deus. Não dê demasiada importância ao mundo exterior. Quando se evoca esse algo superior ao corpo, é a mente, isto é, a força espiritual interna. O homem demonstra um poder capaz de dominar todas as coisas do universo. Todos os obstáculos desaparecem quando se evoca a força espiritual interna, Deus. E não existirá mais nada que o impeça em seu caminho. Você não deve encolher-se a si próprio. É importante não se tornar pessimista e retraído, dando exagerada atenção às coisas que acontecem ao seu redor ou no mundo exterior. Os acontecimentos do mundo inteiro, quando os encaramos como sendo graves,
tornam-se graves. E quando os encaramos, enfrentamos com um espírito sereno, isento de afobação, serão resolvidos sem maiores consequências. Entregue-se à sabedoria da natureza. As estrelas, os planetas e os satélites movem-se harmoniosamente, sem se chocar entre si, porque são dirigidos por uma lei ou sabedoria única. De modo análogo, quando todas as coisas que ocorrem na nossa vida estiverem harmonizadas por essa sabedoria única, não poderão surgir situações de desarmonia. Da mesma forma como os astros não se chocam entre si, quando entregue à natureza tudo é perfeição e harmonia, e o mal não existe. O homem, diversamente de outros animais, possui a liberdade e por isso pode voluntariamente contrariar ou obedecer à sabedoria da natureza. Porém, surgem infelicidades e doenças quando o homem se opõe à sabedoria da natureza, e tudo melhora quando ele se entrega a ela. Gratidão e até o próximo vídeo com mais um episódio da série